gente continua nos assuntos internacionais. O presidente da Argentina, Javier Milei, precisou ser retirado às pressas de uma carreata próxima a Buenos Aires nesta quarta-feira, depois que manifestantes começaram a tirar pedras contra o chefe de Estado. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan, alguém ficou ferido, ele enfrenta uma situação muito complicada lá por lá, né? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Uma mulher que estava lá, apoiadora de Javier Milei, acabou ficando ferida no meio da confusão. Ela foi atingida na costela e levada de ambulância para um hospital, mas ela passa bem, não há maiores complicações. A gente tem as imagens dessa carreata, uma espécie de comício que Javier Milei fazia em Lomas de Zamora. Fica ali no sul de Buenos Aires, região metropolitana da capital argentina. Ele estava na caçamba de uma picape, uma caminhonete, acompanhado da irmã, Karina Milei, chefe de gabinete, inclusive, da Casa Rosada, quando pedras começaram a ser disparadas contra essa caminhonete, garrafas plásticas começaram a ser disparadas e ele foi levado às pressas, retirado às pressas pela equipe de segurança para evitar maiores complicações. Apoiadores e também opositores de Javier Milei acabaram se confrontando ali na região, isso causou uma grande preocupação. Até o momento ninguém foi preso. O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, disse que os manifestantes não se importam com a vida humana, até por uma das imagens que ele publicou nas redes sociais, mostra que uma das pedras que foi lançada contra Javier Milei era uma pedra relativamente grande, até poderia ter causado um estrago se tivesse atingido o presidente ou qualquer outra pessoa que estava ali em volta. Felizmente esse não foi o caso, mas chama a atenção, ele estava ali numa região do subúrbio de Buenos Aires, em meio a um momento bastante delicado, já pensando também, claro, nas eleições legislativas de meio de mandato que acontecem no próximo mês de outubro. Agora, eu queria que você explicasse, né? Porque o governo Milei está no meio de uma acusação de um escândalo de corrupção no país. Não envolve especificamente ele, é isso, Fabrício? Mas a irmã dele, não é? É, exatamente, Thiago. Esse é um escândalo que tem dominado a imprensa argentina desde a última semana. Até agora só se fala disso lá na Argentina, porque é um escândalo que envolve a Agência Nacional para a Pessoa com Deficiência, a ANDES. Esse é um esquema que envolveria um pagamento de subornos à irmã de Javier Milei, como eu falei, Karina Milei, que também é chefe de gabinete. A gente separou aqui, inclusive, as imagens, os nomes dos 4 principais envolvidos que estão sendo destacados nesse caso. Karina Milei, irmã e chefe de gabinete de Javier Milei. Diego Spanuolo, ex-diretor da ANDES, da agência, foi demitido na quinta-feira passada. A Casa Rosada fala em uma medida preventiva. Eduardo Lully Menem, inclusive parente do ex-presidente Carlos Menem, que morreu há alguns anos lá na Argentina, que é subsecretário de Gestão Institucional. E esse cidadão aqui, Emanuel Kovalivker, empresário da farmácia suíço-argentina que estaria fornecendo esses medicamentos superfaturados lá no país. Ele também foi preso tentando sair do condomínio onde ele vivia com $266 mil. A acusação aqui é a seguinte, de que a compra de medicamentos para a agência, que seria feito essa compra dessa empresa, dessa farmácia suíço-argentina, estaria sendo superfaturada e que subornos ali na margem de 3% do valor dos medicamentos estariam sendo pagos para Karina Milei. Nesse esquema, ela estaria faturando o equivalente a $800 mil por mês nessa operação. Diego Spanuolo, que é um grande aliado, advogado pessoal de Javier Milei, inclusive, e Eduardo Lully Menem seriam os intermediários dessa operação. Diego Spanuolo teve 2 celulares apreendidos e chama muita atenção porque ontem a Justiça Argentina, os investigadores na Argentina conseguiram acesso a um dos aparelhos celulares dele e viram que não há nenhum registro de mensagem, nem com Karina Milei, nem com Javier Milei, o que a Justiça, o que os investigadores consideram muito pouco provável devido à aproximação que existe entre eles. Eles acreditam que as mensagens foram apagadas e vão tentar recuperar esse conteúdo para entender exatamente o que está acontecendo. Depois de alguns dias de silêncio, a Casa Rosada se manifestou. Hoje mesmo, Javier Milei disse que todo o conteúdo, tudo aquilo que teria sido dito em áudios por Diego Spanuolo é mentira, que ele será levado à justiça para provar
de fato que está mentindo nesse caso. Isso tudo chama muita atenção novamente, levando em consideração que as eleições legislativas em outubro estão chegando e vai ser uma espécie de teste para o presidente Javier Milei para ver como a população tem visto a sua política de mais austeridade fiscal. A gente conhece bem o que Javier Milei tem feito por lá para conseguir baixar a inflação, o que ele tem conseguido. Mas como é que a população está avaliando esse processo? É isso que a gente vai descobrir nas eleições de outubro. Pois é, e a imprensa só fala disso lá nesse momento, né, Fabrício? Você volta na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você. Até a próxima. Vou chamar aqui o Nelson Kobayashi para comentar essa situação do presidente Javier Milei. Ô, Koba, é claro que as investigações estão em andamento, como o Fabrício nos contou aqui. Agora, é claro que politicamente é um desgaste para ele, né, independente de envolvimento ou não, porque o que se sabe é que o envolvimento é com a irmã dele. Mas isso é sempre um desgaste, não é? Resvala nele também, né, Tiago? E é claro que a presunção é de inocência, assim como no Brasil lá também, só que as denúncias são graves e as evidências também, como nos trouxe aqui o Fabrício, há uma suspeita de superfaturamento, o que não se justifica, né, em estados que deveriam ter o mínimo ali de medidas de governança que pudessem evitar com que tudo isso acontecesse. Inclusive, mais pessoas envolvidas, o que denota, inclusive, uma organização de pessoas nesse sentido e, claro, isso vai resvalar politicamente do Milei, que começou a sua gestão já enfrentando um grande desgaste, claro que muito pelas suas medidas econômicas impostas, sem nenhum tipo de transição, foi de imediato, corte de subsídios, aumento de pobreza, inclusive de imediato, e agora vê a sua popularidade contaminada, inclusive com esses escândalos de corrupção, não dele propriamente, mas da irmã, que naturalmente é alguém que, por trazer o mesmo sobrenome, vai impactar também na sua popularidade.